Datena, quem tem ligado a TV em São Paulo, ou então quem vive nas periferias da cidade, tem acompanhado e sentido na pele o descaso da saúde. O que a gente vê, seja numa UBS, num hospital, numa UPA, falta remédio, falta médico, gente esperando 1 ano para conseguir fazer uma endoscopia. Nem se fale uma ressonância, uma tomografia. Gente esperando um tempão para ter consulta com especialista, ortopedista, uma fila gigante, saúde da mulher, ginecologista. As mulheres que estão nos assistindo e precisam do SUS na cidade de São Paulo sabem disso. No Hospital de Hermelino Matarazzo, Datena, chegou a faltar água e papel higiênico nos banheiros. Essa é a situação de descaso. A fila de exame chegou a 450 mil pessoas e aumentou em mais de 50% na gestão do Ricardo Nunes. Por isso eu queria saber, Datena, qual é a sua proposta para a saúde do povo de São Paulo? São várias causas da saúde, todo mundo sabe, não pode faltar remédio em hospital. Unidades têm que ficar abertas mais de 24 horas das 32 subprefeituras, pelo menos 2 ou 3. UBS, mais 2 horas por causa do trânsito caótico de São Paulo. Não tem que ter fila, tem que zerar a fila. Eu falei rápido porque o que mais me preocupa é a saúde de São Paulo, em outro sentido, é a saúde em termos policiais mesmo, em termos de um sujeito condenado, um bandidinho virtual de internet, como esse Pablo Marçal, que desvirtuou os debates, né? Me chamou de fujão. Fujão é ele que teve que dar no pé para os Estados Unidos para não cumprir mais tempo de cadeia, porque a pena dele prescreveu, porque ele tinha menos de 21 anos de idade. Você que é um fujão. E o outro fala que ele é mentiroso, e é mentiroso também. Hoje, com evidência, prova da Polícia de São Paulo, que um banco virtual no interior de São Paulo financia candidatos do PCC. Evidência, tem PCC na administração daquele cidadão ali, no transporte coletivo. Andam de ônibus do transporte coletivo daquele cidadão ali. São 2 mentirosos e acusado ainda de participar de máfia de creches. Não posso dizer que ele é da máfia de creche, mas está acusado não, investigado pela Polícia Federal de participar de máfia de creche. É um roto falando do rasgado, de um condenado e outro que pode ser condenado. Quem mais ganhou licitação aqui em São Paulo, em período emergencial, aliás, esse cidadão, no período emergencial, quando não pode ter licitação, quem mais ganhou obra aqui foi o padrinho da filha dele com 43 milhões, entendeu? Então, para mim, é um mentiroso falando de um condenado, de um possível condenado, se realmente o que pesa sobre ele na realidade, se confirmar. Ele disse que eu não tenho coragem de falar na sua cara. Fala na sua cara, picareta. Encerrou o tempo, nós temos a... É você. Candidato, por favor. Candidato Ricardo Nunes, por favor, vamos cortar o microfone. O candidato Ricardo Nunes... Ninguém está ouvindo. O candidato Ricardo Nunes tinha solicitado direito de resposta e eu peço aos candidatos que deixem eu fazer a intermediação, a mediação, não atropelem, por favor, Datena, como você entrou direto falando. Agora, Boulos, 1 minuto para a réplica, por favor. Obrigado, Denise. Primeiro, Datena, quero dizer que concordo com você que Marçal e Ricardo Nunes são 2 faces da mesma moeda. Essa é a verdade. Agora eu queria falar com você que está em casa sobre saúde, que para mim é um tema muito importante. Eu sou filho de 2 médicos, meus pais trabalham no SUS, na saúde pública, há mais de 40 anos, e me ensinaram que um exame, uma consulta feita na hora certa, gente, pode salvar a vida de uma pessoa. Por isso, a gente vai fazer o programa mais inovador para acabar com a fila do SUS em São Paulo, que é o Poupa Tempo da Saúde. Vão ser 16 nas periferias da cidade, nas regiões que hoje mais precisam, e no equipamento vai ter lá tanto espaço para o exame, tomografia, ressonância, endoscopia, raio-x, como as consultas com especialistas, no mesmo lugar e perto da sua casa. Para acabar com essa história de você que é da Zona Leste te jogarem para a Zona Sul, você que é da Zona Sul te jogarem para a Zona Norte, você vai poder fazer consulta rápido, perto da tua casa, com Poupa Tempo da Saúde. Perfeito, acabou o tempo, agora... Datena, por favor, 1 minuto. Olha, a situação das UBS é tão grave, mas tão grave, que de repente eu acompanhei um caso de uma menina que com a mãe, a criança já em estado grave, passou por 5 UBSs,
já em estado grave, e nenhuma delas ela teve o atendimento adequado. Na última UBS, essa menina percebeu que estava em estado grave e quando foram atender, essa menina morreu. Esse é um dos casos, de tantos casos quantos acontecem no sistema público de saúde aqui em São Paulo. É por isso que eu acho que nós temos necessidade de que as UBSs não só funcionem 2 horas a mais, mas que imediatamente detectado o problema, a consulta com o especialista seja feita ali, ou então o procedimento necessário para salvar a vida dessa criança que morreu, porque aquele lá, além de ser suspeito de roubar dinheiro de creche, de criancinha, pode ter contribuído para matar essa menina. Agora, o candidato Ricardo Nunes tinha solicitado o direito de resposta pela fala inicial do Datena, foi concedido. Ok. O apresentador da Atena já foi condenado várias vezes, por imputar a pessoas inocentes crimes que não cometeram. Pessoas humildes. Acabou com a vida de muita gente. Acabou com a vida de muita gente por dizer que pessoas cometiam crimes sem que essas pessoas tivessem cometido. Já foi condenado pela justiça. Eu nunca tive sequer um indiciamento. Nunca tive uma condenação, 30 anos na política, na vida pública, nunca tive sequer um indiciamento, bem diferente da maioria dos que estão aqui. O que a gente tem é um combate forte contra a corrupção. Agora, sabe por que eles falam da creche? Porque eu zelei a fila de creche. Querem desqualificar a maior política pública que nós fizemos. São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças em período integral, com 5 refeições. Então, o blá 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 não vai colar. E agora o candidato José Luiz Datena, do PSDB, pela sequência, deve fazer a pergunta obrigatoriamente para Tabata Amaral. 1 minuto. Tabata, você parece também que está sentindo um clima de cada vez o crime organizado se infiltrando da política de São Paulo e do Brasil. Você percebe isso? Porque quando vocês não tinham nem nascido, a maioria aqui não tinha nem nascido, eu já combatia de cara o crime de peito aberto. Eu previ que ia ter PCC ou organizações criminosas no Brasil e fui taxado de sensacionalista. Tem gente aqui que já foi até condenada por ter ou ligação direta com o crime organizado e agora com suspeita de associação com o crime organizado, com o PCC, e acha que isso é normal. Qual o risco que a democracia brasileira corre? E não é de hoje que eu estou falando isso, é há 2 eleições, isso aqui virá uma Colômbia, porque a Colômbia do Pablo Escobar, o Pablo Escobar era político, era parlamentar. Candidata Tabata, 2 minutos para a resposta. Perdão. Datena, primeiro eu queria ressaltar uma coisa que eu tenho certeza que você já viu. Tanto Boulos quanto Nunes tinham se acovardado. Não estavam querendo ressaltar um grande risco que a gente tem nessa eleição, que é de um criminoso que tem inúmeras ligações com crime organizado, querer ser prefeito da maior cidade do país. Foi só os dois caírem nas pesquisas que parece que acordaram e que viram que a estratégia eleitoral, a aposta que faziam com São Paulo, o Nunes porque quer o apoio do Marçal, o Boulos porque vê sua única chance indo para o segundo turno com o Marçal, aí parece que revisitaram a questão. O que você trouxe é muito grave. A gente tem na figura do Pablo, que até o nome é conveniente, né? Parece que é uma pista de Deus o nome desse cidadão. Uma pessoa que foi condenada, que foi presa e que só saiu porque delatou os seus comparsas. Essa é a verdade. Um cara que é investigado por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica, tudo, até homicídio, esse homem tem um processo em cima dele. É muito grave o que está acontecendo. Uma semana atrás, eu vi que a gente corria o risco de não ter esse debate, do Pablo fugir de mim como vem fugindo, e eu falei que eu traria indícios que eu recolhi ao longo de toda a semana. Então, eu queria anunciar nesse momento que eu estou entrando com uma ação na Justiça Eleitoral, fazendo uma nova representação com as ilegalidades que a gente reuniu, mostrando como foi que ele, novamente, com financiamento ilegal, com
um uso abusivo de poder econômico, conseguiu tantos seguidores em tão pouco tempo. Quem quiser saber mais da ação, Tabata Amaral SP nas redes sociais. E ao final desse debate, eu vou subir um novo vídeo mostrando o quanto que as suspeitas de Caixa 2, a lavagem de dinheiro pela qual o Pablo é investigado, tem tudo a ver com essas inúmeras conexões que a gente vem vendo em torno dele do crime organizado. A grande pergunta, Datena, é quem financia, a quem interessa a candidatura do Pablo? Encerrado. Datena, 1 minuto para a O réplica. grande detalhe é que muita gente, de umas 2 ou 3 eleições para cá, tem sido mortas candidatos que poderiam ser eleitos por bandidos do crime organizado. Isso já chegou aqui em São Paulo. Infelizmente, tem milícia na nossa gloriosa GCM, com gente presa. Exemplo que vem do Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, e parece que o Ricardo Nunes agora fica sabendo que ele não sabe de nada. Me chamou de gagá, desrespeitando pessoas que têm problemas físicos. Eu, Gagá e Gago, cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil e respeito pessoas que têm deficiências. Agora, você que é um esquecido, que o seu parceiro, que colocou a sua menina, a sua filha, como batizada, 43 milhões de obras aprovadas para ele, e você esqueceu dele, disse que soube pela imprensa. Você que é um mentiroso de marca maior. Tempo encerrado. Tabata, 1 minuto para a tréplica. Eu preciso concordar aqui. Quando a gente fala da Cracolândia, que hoje não é só um lugar, é um sistema que ocupa 72 pontos na cidade, fica muito evidente a ausência ou até mesmo a cumplicidade da Prefeitura de São Paulo. A Polícia Civil tem um levantamento histórico de hotéis, estabelecimentos que alimentam a Cracolândia, que lavam dinheiro da Cracolândia. Por que é que Ricardo Nunes, até hoje, não moveu uma palha para fechar esses estabelecimentos? A gente viu agora um grande absurdo, que é a instalação de uma milícia dentro da Cracolândia. Será que esse vai ser mais um dos grandes legados de Ricardo Nunes? São Paulo cai em todos os índices. A zeladoria vai sabe-se Deus para onde. O trânsito cada vez maior, a gente cada vez mais inseguro. E aí, gente, acho que essa é sim uma pergunta válida. Nesses 3 anos, Ricardo Nunes não viu nenhuma dessas coisas. Por que só agora, quando cai na pesquisa, tem coragem de dizer que Pablo Marçal tem inúmeras conexões com o PCC? Nós estamos encerrando este primeiro bloco.